Leitura do livro Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. Parte 5. Livro 2. No que acreditam os cristãos. Capítulo 1. As concepções concorrentes de Deus. Pediram-me para lhes dizer em que os cristãos acreditam. E vou começar lhes contando uma coisa na qual os cristãos não precisam acreditar. Se você for cristão, não precisa acreditar que todas as outras religiões sejam simplesmente de todo erradas. Se for ateu, terá de acreditar que o ponto central de todas as religiões do mundo é simplesmente um grande erro. Se você for cristão, tem a liberdade de pensar que todas aquelas religiões, mesmo as mais exóticas, contêm pelo menos uma parcela da verdade. Quando eu era ateu, tinha de tentar convencer a mim mesmo de que a maioria das pessoas da humanidade sempre esteve errada sobre a questão que lhe interessava mais. Quando me tornei cristão, passei a assumir uma visão mais liberal. Mas, é claro, ser cristão quer dizer pensar que onde o cristianismo difere de outras religiões, aí o cristianismo está certo e elas estão erradas. É como na aritmética. Há somente um resultado certo para a conta e todos os outros estão errados. Mas alguns dos resultados errados estão mais perto de acerto que outros. A primeira grande divisão da humanidade se dá entre a maioria, que acredita em algum tipo de Deus ou deuses, e a minoria que não acredita. Nesse ponto, o cristianismo alinha-se com a maioria. Os gregos e romanos antigos, os selvagens modernos, os estoicos, os platonistas, os hindus, os muçulmanos, etc. Contra o materialista europeu ocidental moderno. Passo agora à próxima grande divisão. As pessoas que acreditam em Deus podem ser divididas de acordo com o tipo de Deus em que acreditam. Há duas ideias bem diferentes quanto a esse assunto, e uma delas é que ele está além do bem e do mal. Nós, seres humanos, chamamos uma coisa de bem e outra de mal. Mas, de acordo com certas pessoas, isso não passa de um ponto de vista. Essas pessoas diriam que, quanto mais sábio você vai ficando, menos tem o desejo de chamar alguma coisa de boa ou má, e mais claramente você consegue ver que algo é bom em certo sentido e mal em outro, e que nada poderia ter sido diferente. Consequentemente, essas pessoas acham que, muito antes de você chegar a uma visão que esteja perto do ponto de vista divino, a distinção teria desaparecido completamente. Nós chamamos um câncer de mal, elas diriam, porque ele mata uma pessoa. Mas você também poderia chamar um cirurgião bem-sucedido de mal, porque ele elimina o câncer. Tudo depende do ponto de vista. A outra ideia oposta é que Deus é definitivamente bom e justo. Um Deus que toma partido, que ama o amor e odeia o que é odioso, que deseja que nós nos comportemos de uma forma e não de outra. A primeira dessas visões, aquela que pensa que Deus está além do bem e do mal, é chamada de panteísmo e foi defendida pelo grande filósofo prussiano Hegel, e até onde eu consigo entender, pelos hindus. A outra visão é sustentada por judeus, muçulmanos e cristãos. E essa grande diferença entre o panteísmo e a ideia cristã de Deus normalmente vem acompanhada de outra. Os panteístas geralmente acreditam que Deus, por assim dizer,
anima o universo da mesma forma que você anima o seu corpo, que o universo quase chega a ser Deus, de modo que, se ele não existisse, o universo tampouco existiria, e qualquer coisa que você encontre nele faz parte de Deus. A ideia cristã é bem diferente. Eles pensam que Deus inventou e criou o universo, como uma pessoa que tira uma foto ou compõe uma peça musical. Um pintor não é uma pintura, e ele não morre se sua pintura é destruída. Quando você diz, ele pôs muito de si nessa obra, só o que estará querendo dizer é que a beleza e o interesse que ela desperta saíram da cabeça dele. Sua habilidade não está na pintura da mesma forma que está na sua cabeça ou mesmo em suas mãos. Espero que você veja a relação disso como a diferença entre panteístas e cristãos. Se você não levar essa distinção entre o bem e o mal muito a sério, então será fácil dizer que qualquer coisa encontrada neste mundo faça parte de Deus. Mas é claro que, se você considerar algumas coisas realmente más e Deus realmente bom, então não poderá falar dessa maneira. Você terá de acreditar que Deus esteja separado do mundo e que algumas das coisas que vemos neste planeta sejam contrárias à vontade divina. Ao ser confrontado com um câncer ou com a miséria, o panteísta poderá dizer: se pudesse encarar essa situação do ponto de vista divino, você se daria conta de que isso também é Deus. O cristão responderá: não diga essas malditas tolices. Nota de rodapé. Um ouvinte reclamou da palavra maldito, dizendo que era um xingamento leviano. Mas eu quero dizer exatamente o que estou dizendo. Tolice, que é maldita, está sob a maldição de Deus e levará aqueles que acreditam nela, exceto pela graça de Deus, à morte eterna. Fim da nota de rodapé. Pois o cristianismo é uma religião combativa. Ele defende que Deus criou o mundo, que o espaço e o tempo, o frio e o calor, e todas as cores e os gostos, e todos os animais e vegetais são coisas que Deus inventou da sua cabeça, da mesma forma que uma pessoa inventa uma história. Mas ele também pensa que muitas coisas deram errado no mundo que Deus fez e que ele insiste, e de forma contundente, que nós as coloquemos de volta no lugar. E é claro que isso levanta uma questão controversa. Se o Deus que fez o mundo é bom, por que esse mundo desandou? Por vários anos eu simplesmente me recusei a dar ouvidos às respostas cristãs a essa questão, porque continuei sentindo que, o que quer que você diga, e por mais inteligente que sejam os seus argumentos, não seria mais simples e fácil dizer que o mundo não foi feito por nenhum poder inteligente? Será que seus argumentos todos não passam simplesmente de uma tentativa complicada de fugir do óbvio? Mas então isso acabou me fazendo ter de encarar outra dificuldade. Meu argumento contra Deus havia sido que o universo parecia muito cruel e injusto. Mas de onde eu havia tirado essa ideia de justo e injusto? Uma pessoa só chama uma linha de torta se tiver alguma ideia do que é uma linha reta. Com o que eu estava comparando esse universo quando o chamei de injusto? Se o espetáculo todo estava ruim e sem sentido do início ao fim, por assim dizer, por que eu, que supostamente era parte do espetáculo, estaria reagindo de forma tão violenta a ele? Uma pessoa se sente molhada depois de cair na água porque ela não é um animal aquático.
Já um peixe não se sentiria molhado. É claro que eu poderia desistir da ideia de justiça, dizendo que não passa de uma ideia particular. Mas, se fizesse isso, meu argumento contra Deus também teria entrado em colapso, pois seria o mesmo que dizer que o mundo era realmente injusto, e não simplesmente que ele não fora criado para satisfazer meus caprichos pessoais. Assim, no mesmo ato de tentar provar que Deus não existe, em outras palavras, que toda a realidade era sem sentido, descobri que era forçado a admitir que uma parte da realidade, qual seja minha ideia de justiça, era, sim, dotada de sentido. Consequentemente, o ateísmo se revela muito simplista. Se o universo inteiro não tem sentido, não teríamos como descobrir que ele não tem sentido. Semelhantemente, se não houvesse luz no universo, e assim nenhuma criatura dotada de olhos, jamais saberíamos que ele é escuro. A palavra escuridão seria desprovida de sentido. Capítulo 2. A invasão. Pois bem, então o ateísmo é simplista demais. E vou lhes falar de outra visão igualmente simplista, que chamarei de cristianismo água com açúcar. Essa visão diz simplesmente que existe um Deus bom no céu e tudo mais está bem, deixando de fora todas as doutrinas difíceis e terríveis sobre o pecado, o inferno, o diabo e a redenção. Ambas as visões me parecem filosofias infantis. Não espere de mim uma religião simplista. Afinal de contas, as coisas reais não são simples. Elas até parecem simples, mas não são. A mesa à qual estou sentado parece simples, mas é só perguntar para um cientista e ele lhe dirá do que ela é feita de verdade. Tudo sobre os átomos e como os raios luminosos se refletem nela, atingindo o meu olho, e o que eles fazem com o nervo óptico e o que fazem no meu cérebro. E é claro, você perceberá que o que chamamos de ver uma mesa nos conduz a mistérios e complicações infindáveis. Imaginar uma criança fazendo suas orações infantis parece ser algo simples. E, se você se contentar em parar por aí, talvez seja. Mas, se não, e o mundo moderno normalmente não para por aí, e se quisermos ir em frente e perguntar o que está acontecendo realmente, devemos estar preparados para uma resposta mais complicada. Se pedirmos mais que o simplismo, seria tolice se queixar de que esse algo a mais não é simples. Não raro, entretanto, esse procedimento tolo é adotado por pessoas que não são nada bobas, mas que, consciente ou inconscientemente, querem destruir o cristianismo. Essas pessoas forjaram uma versão do cristianismo que é mais adequada a uma criança de 6 anos e fazem dela um alvo de ataque. Quando você tenta explicar a doutrina cristã como ela realmente é sustentada por um adulto instruído, as pessoas se queixam de que você está dando nó na cabeça delas, que tudo isso é complicado demais e que se houvesse um Deus de verdade, elas têm certeza de que ele teria feito a religião ficar simples, porque a simplicidade é tão bela e por aí vai. Você precisa estar alerta contra essas pessoas, pois elas vão mudar de ideia toda hora e só vão fazer você perder seu tempo. Note ainda como é absurda a ideia de que elas têm de um Deus que faz a religião ficar simples. Como se a religião fosse algo que Deus tivesse inventado, e não a sua afirmação de certos fatos bastante inalteráveis sobre a sua própria natureza.
Pela minha experiência, a realidade, além de ser complicada, normalmente é esquisita. Ela não é pura, nem é óbvia, nem é o que você esperava. Por exemplo, uma vez que você tenha entendido que a Terra e todos os outros planetas giram em torno do Sol, esperaria naturalmente que todos os planetas tivessem sido feitos para combinar, que todos tivessem distâncias iguais entre si, por exemplo, ou distâncias que aumentassem de forma regular, ou tivessem o mesmo tamanho, ou se tornassem maiores ou menores à medida que se distanciassem do Sol. Na verdade, não se pode encontrar combinação ou razão que seja observável, nem quanto aos tamanhos, nem quanto às distâncias. E alguns deles têm uma lua. Um tem 4, um tem 2. Alguns não têm nenhuma. E um tem um anel. A realidade, na verdade, geralmente é algo que você não teria imaginado. E esse é um dos motivos pelos quais eu acredito no cristianismo. Trata-se de uma religião que você jamais teria imaginado. Se ela nos oferecesse apenas o tipo de universo que sempre teríamos esperado, eu teria a impressão de que ela é uma de nossas invenções. Mas, na verdade, a religião cristã não é o tipo de coisa que alguém teria inventado, uma vez que apresenta precisamente o tipo de mudanças que as coisas reais demonstram. Então, vamos deixar para trás todas aquelas filosofias infantilizadas, aquelas respostas simplistas, porque o problema não é simples e a resposta também não o será. E qual é o problema? Um universo que contém muito do que é obviamente mal e aparentemente sem sentido, mas que contém criaturas como nós, que temos consciência de que ele é mal e desprovido de sentido. Há apenas duas perspectivas que conseguem dar conta de todos esses fatos. Uma é a visão cristã, de que este é um mundo bom que se corrompeu, mas ainda retém na memória o que deveria ter sido. E a outra é aquela conhecida como dualismo. O dualismo significa a crença de que há dois poderes iguais e independentes por trás de tudo, sendo que um é bom e o outro mal, e que este universo é um campo de batalha onde eles travam uma luta infindável. Pessoalmente, acredito que, ao lado do cristianismo, o dualismo seja o credo mais viril e sensato disponível no mercado. Porém, ele esconde uma pegadinha. Supõe-se que os dois poderes, ou espíritos, ou deuses, o bom e o mal, sejam bastante independentes. Ambos existiram por toda a eternidade. Nenhum deles gerou o outro. Nenhum deles tem mais direito do que o outro de se autodenominar Deus. Cada um supõe que é o bom e que o outro é, portanto, o mal. Um deles gosta de ódio e crueldade, o outro de amor e misericórdia, e cada um apoia a sua própria visão. Agora, o que queremos dizer quando chamamos um deles de poder bondoso e o outro de poder maligno? De duas, uma. Ou estamos dizendo simplesmente que preferimos um em detrimento do outro, como preferir cerveja à cidra, ou então estamos dizendo que, independentemente do que os dois poderes pensem sobre isso, e também do que nós, humanos, parecemos gostar no momento, um deles está efetivamente errado, realmente equivocado, mesmo se referindo a si como bom em sua natureza. Agora, se você quer dizer meramente que por acaso preferimos o primeiro, então
temos de abrir mão totalmente de falar sobre o bem e o mal, pois o bem significa o que você deve preferir, independentemente daquilo que você, por acaso, prefere em qualquer dado momento. Ser bom significa simplesmente aderir à parte que mais lhe agrada, mesmo sem ter um motivo concreto, então o bem não mereceria ser chamado assim. Logo, temos de transmitir a ideia de que um dos dois poderes está realmente errado e o outro está, de fato, certo. Mas no momento em que você diz isso, estará inserindo no universo um terceiro elemento em aditamento aos dois poderes, uma lei, um padrão ou uma regra do bem, a qual um dos poderes se conforma e o outro deixa de se conformar. Mas, já que os dois poderes são julgados por esse padrão, o mesmo tem de estar além de qualquer um deles, e ele será o verdadeiro Deus. Na verdade, o que queremos dizer ao chamá-los de bem e mal acaba sendo que um deles está numa relação harmoniosa com o Deus definitivo e o outro em uma relação equivocada. O mesmo pode ser dito de outra forma. Se o dualismo for verdadeiro, o poder do mal precisa necessariamente ser algo que gosta da maldade em si. Mas, na realidade, não temos experiência de ninguém que goste da maldade só porque ela é má. O mais perto que podemos chegar disso é a crueldade, mas, na vida real, as pessoas são cruéis por uma de duas razões. Ou porque são sádicas, isto é, porque têm uma perversão sexual que faz da crueldade uma causa de prazer sexual para elas, ou então por causa de alguma vantagem que possam tirar disso, dinheiro, poder ou segurança. Mas prazer, dinheiro, poder e segurança são, em essência, coisas boas. A maldade consiste em persegui-las usando um método errado, ou da forma errada, ou com muita intensidade. Não quero dizer com isso, obviamente, que as pessoas que agem assim não sejam desesperadamente más. O que quero dizer é que a maldade, se você a examinar de perto, acaba se revelando como a busca por algum bem, mas da maneira errada. Você pode ser bom só por amor à bondade, mas não pode ser mal só por amor à maldade. É possível ser bondoso mesmo quando você não está se sentindo bondoso, e isso não lhe proporciona prazer algum, simplesmente pelo fato de a bondade ser a atitude correta. Mas ninguém jamais cometeu uma crueldade simplesmente porque a crueldade é errada, e sim porque a crueldade é prazerosa ou útil para aquele que faz uso dela. Em outras palavras, a maldade não pode ter sucesso, nem mesmo em ser má, da mesma forma que a bondade consegue ser boa. A bondade é o que é, por assim dizer. A maldade não passa de bondade corrompida. Além disso, é necessário existir algo bom antes que se possa corrompê-lo. Chamamos uma perversão sexual de sadismo, mas é preciso ter primeiro a ideia de uma sexualidade normal antes de poder falar dela como perversão. E você pode ver qual é a perversão porque pode explicá-la a partir da normalidade, mas não pode explicar o normal a partir da perversão. Segue-se que esse poder do mal, que muitos supõem possuir o mesmo fundamento que o poder do bem, e amam a maldade da mesma forma
que o poder do bem ama a bondade é uma monstruosidade. Para ser mal, é preciso desejar coisas boas e depois persegui-las de forma errada. Haver a ocorrência de impulsos que foram originalmente bons para estar em condições de pervertê-los. Mas, se ele for mau, não pode desejar coisas boas ou alimentar-se de bons impulsos para depois os perverter. Ele precisa receber ambas as coisas do poder do bem. E, se isso é assim, então ele não é independente. Ele faz parte do mundo do poder do bem. Ou ele foi feito pelo poder do bem, ou por algum poder que está acima de ambos. Vamos clarificar ainda mais esse assunto. Para ser maldoso, o mal tem de existir e ter inteligência e vontade própria. Mas existência, inteligência e vontade são, em si, boas. Portanto, ele tem de recebê-las do poder do bem. Até mesmo para ser mal, ele tem de tomar emprestado ou roubar do seu oponente. E será que agora você está entendendo por que o cristianismo sempre disse que o diabo é um anjo caído? Essa não é apenas uma historinha para boi dormir. Trata-se do reconhecimento real do fato de que o mal é um parasita nada original. E os poderes que permitem que ele subsista lhe foram dados pela bondade. Todas as coisas que fazem uma pessoa maldosa ser efetivamente más são, em essência, boas. Determinação, inteligência, boa aparência e a própria existência. Eis porque o dualismo, no fundo, não funciona. Contudo, devo admitir que o cristianismo real, que é diferente daquele que chamamos água com açúcar, se aproxima muito mais do dualismo do que as pessoas pensam. Uma das coisas que me surpreenderam quando li o Novo Testamento pela primeira vez de forma séria foi o fato de ele falar tanto sobre o poder das trevas no universo, um espírito mau, poderoso, que se supunha ser o poder que estava por trás da morte, da doença e do pecado. A diferença é que o cristianismo acredita que esse poder das trevas foi criado por Deus e que era bom por ocasião de sua criação, mas se corrompeu. O cristianismo concorda com o dualismo na acepção de que este universo está em guerra, mas discorda que essa seja uma guerra entre poderes independentes. Ele a considera, antes, uma guerra civil, uma rebelião, e que estamos vivendo em uma parte do universo que está ocupada pelos rebeldes. Um território ocupado pelo inimigo, eis o que é o mundo. E o cristianismo é a história de como o rei legítimo aportou. Você poderia dizer até que aportou disfarçado e nos chama para participar da grande campanha de sabotagem. Quando você vai à igreja, na verdade está captando ondas secretas da rádio de nossos aliados. Eis porque o inimigo está tão ansioso por nos impedir de ir até lá. Ele faz isso jogando com nosso preconceito, com nossa preguiça e esnobismo intelectual. Eu sei que alguém vai me perguntar: você está mesmo querendo dizer, a essa hora do dia, que devemos reintroduzir nosso bom e velho amigo, o diabo, com cascos, chifres e tudo? Bem, o que a hora do dia tem a ver com isso eu não sei.
e não entrei nos detalhes do casco e do chifre, mas de resto, minha resposta é: sim, estou. Não estou reivindicando saber nada sobre a sua aparência pessoal. Se alguém realmente deseja conhecê-lo melhor, eu diria a essa pessoa: não se preocupe, se você realmente quiser, vai fazê-lo. Resta saber apenas se você vai gostar dele. Fim do capítulo. Se você está gostando da leitura, curta o vídeo e se inscreva no canal. Deus te abençoe.